Olá, alunos! O exercício diz o seguinte: no Campeonato Tocantinense de Futebol Profissional da Primeira Divisão, edição de 2011, as 8 equipes participantes seguem o regulamento da realização dos jogos em 3 fases, com a seguinte forma de disputa. Muito bem, tá, pessoal? Primeiro, na primeira fase, né, as 8 equipes jogarão entre si apenas em jogos de ida, classificando-se para a segunda fase as 4 primeiras equipes. Muito bem. 2. Na segunda fase, as 4 equipes classificadas na primeira fase formarão apenas um grupo e jogarão entre si em jogos de ida e volta, classificando-se, né, pessoal, para a terceira fase, né, que é a fase final, onde as 2 primeiras equipes, certo? Né? Muito bem. Número 3, pessoal. Na terceira fase, né, a final, as 2 equipes classificadas na fase anterior jogarão entre si em jogos de ida e volta. Muito bem. Com base nos dados anteriores, faça as seguintes afirmações. Número 1, né, afirmação 1, tá, galera? O número total de jogos da primeira fase do campeonato é de 28 jogos? Número 2. O número total de jogos da segunda fase do campeonato é de 12 jogos? Número 3. O número total de jogos do campeonato é de 54 jogos? Analisando as afirmações anteriores, pode-se concluir que, né, 1, 2 e 3 são verdadeiras, 1, 2 e 3 são falsas. Pessoal, verifique que eu quero analisar aqui, ó, essas afirmativas 1, 2 e 3 para saber qual delas são verdadeiras e qual delas, né, são falsas, beleza? Vamos analisar aqui primeiramente, então, pessoal, a nossa afirmativa número 1. Ele fala assim, ó, o número total de jogos da primeira fase, pessoal, ó, o número total de jogos da primeira fase do campeonato é 28 jogos. Vamos voltar aqui na primeira fase. Na primeira fase, eu tenho 8 equipes e elas jogarão entre si apenas em jogos de ida. Pessoal, o que significa isso? Vamos supor que você tem lá a equipe A, a equipe B, C, D, E, F, G e H. Eu acho que deu 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente. Agora, pessoal, quando tem o confronto, né, time A vezes time B, né, versus B, é a mesma coisa de eu ter o time B jogando com o time A. Concorda com essa ideia? Então vejam o seguinte, pessoal, a ordem dos nossos elementos, ela não interfere. Ou seja, se você tem lá, né, time A jogando com o time B, neste caso, como é só um jogo de ida, é a mesma coisa de você ter o time B jogando com o time A. Então vejam que isso aqui é a mesma coisa. Pessoal, se a ordem não importa, do que nós estamos falando aqui nesse exercício? Nós estamos falando de uma combinação de N elementos tomados PAP, beleza? E aí, professor, como é a regrinha da combinação? N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica N menos o nosso P fatorial, certo? Essa é a regrinha. Pessoal, percebam que N é o total de times, no caso 8, e P, né, pessoal, é a quantidade de times que estão jogando, no caso 2. Então vejam, pessoal, que isso aqui, ó, é 8 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica, né, 8 menos o nosso 2 fatorial, certo? Bom, galera, vejam que eu vou abrir aqui o meu 8 fatorial, né, até o 6 fatorial. 8 vezes o 7 vezes o 6 fatorial. Professor, por que você vai abrir até o 6 fatorial? Porque ele é daquele parêntese, né, 8 menos o 2 não dá o 6 fatorial? Então eu abria, né, até o 6 fatorial, porque esse fatorial com esse fatorial pode simplificar. Bom, galera, e vejam ainda, né, que este 2 fatorial dá 2. E este 2 pode ser simplificado com esse 8, que vai dar 4. E aí vejam, galera, então que a minha resposta aqui, ó, vai ser o 4 vezes o 7, que vai dar o que mesmo? Vai dar o 28. Ou seja, eu de fato tenho 28 jogos, o que faz da afirmativa número 1 uma afirmativa verdadeira, beleza? Muito bem, galera. Vamos analisar agora, né, o nosso item 2. Vamos lá. O item 2, tá, galera, ele diz o seguinte para mim. O número total de jogos da segunda fase do campeonato é de 12 jogos? Vamos ver o que está sendo falado na segunda fase. Na segunda fase, as 4 equipes classificadas na primeira fase formarão apenas um grupo e jogarão entre si jogos de ida e volta, classificando-se, né, para a terceira fase, a final, né, as 2 primeiras equipes. Galera, veja bem aqui então. Agora, pessoal, vamos supor que a equipe A e a equipe B se classificaram lá para a próxima fase. Jogar a equipe A com a equipe B, tá, pessoal, agora é um jogo. E B com a equipe A é outro jogo. Veja bem, esse jogo aqui é o jogo de ida e esse jogo aqui é o jogo de volta. Então são 2 jogos diferentes, né? Então A versus B e B versus A são 2 jogos diferentes. Vejam que a ordem agora, né, pessoal, ela interfere. Se a ordem interfere, galera, nós estamos falando de quem? De arranjos, de N elementos tomados PAP. Galera, qual é a regrinha do arranjos? N fatorial dividido por N menos o nosso P fatorial, certinho?
Muito bem, pessoal. Então vejam que esse N é a quantidade de times, né, pessoal, que eu tenho, e nesse caso aqui é o 4 fatorial, certo? E o meu P é a quantidade de times que estão jogando, né? Então eu tenho aqui, ó, 4 menos o 2 fatorial, beleza? E aí, pessoal, vejam que 4 menos 2 vai dar 2. Então eu vou abrir o 4 fatorial até chegar no 2, certo? 4 vezes isso, 3, vezes o 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. Percebam, tá, galera, que o 2 fatorial com 2 fatorial simplifica, e 4 vezes o meu 3, isso vai dar 12 jogos, o que faz da minha alternativa a afirmativa 2 também verdadeira, correto? Muito bem. Para finalizar aqui agora, pessoal, então, basta eu verificar se a afirmativa 3 é verdadeira ou se ela é falsa. Vamos lá, então. Vamos analisar aqui a terceira afirmativa. O número total de jogos do campeonato é de 54 jogos? Muito bem, tá, galera? Vejamos. Na primeira fase eu tive 28 jogos. Beleza. Na segunda fase, tá, pessoal, eu vou ter 12 jogos. Beleza. E na final, olha só, pessoal, na terceira fase, que é a final, as duas equipes classificadas na fase anterior jogarão entre si em ida e volta. Ou seja, são apenas mais 2 jogos. Pessoal, quanto que é 28 mais 12? Isso vai dar 30, 40. E vejam que eu vou ter aqui apenas 42 jogos no total, beleza? O que faz da afirmativa 3 uma afirmativa falsa, né? Então vamos lá, pessoal. Nesse caso aqui, então, né, apenas a 1 e a 2, né, elas foram verdadeiras. Então, a 1 e a 2 não tem essa afirmativa, não tem essa opção, né? Mas tem aqui, ó, que apenas a 3 é falsa. Ou seja, a nossa letra E é a alternativa correta.